Vamos abrir a palavra de Deus? Não, pera aí, não sei o que eu vou pregar, não. Bem, com muita alegria, amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus, sim, mas através do seu servo, Ricardo, diácono dessa igreja. E eu tenho louvado a Deus pela vida do Ricardo, porque ele puxa a orelha da minha filha. Gosto disso. Gosto. E eu creio que quando isso acontece, é sinal que está prestando atenção. Agora, quem olha e vê alguma coisa e não chama atenção, porque não está ligando. Então, Ricardo tem sido bênção na vida da minha filha, na minha vida e na vida de todos nós. E com muita alegria vamos ouvir a palavra de Deus através do seu servo. Amém? Gostou, né? Amém, boa noite. Obrigado. Trouxe uma palavra e engraçado que dessa vez o pastor Timóteo falou comigo durante a semana e eu me programei, me separei para ouvir de Deus, né, organizar um pouco melhor a palavra. E eu não sei porquê, mas o tempo que eu me programei, que eu me organizei, eu sentia Deus em silêncio. E eu falava, Senhor, algumas vezes aqui aconteceu alguma coisa que o pregador não pôde vir, aí eu subi aqui e pude, Deus falou e eu separei o tempo, já durante a semana, mas engraçado que eu tinha certeza que apesar de não ter certeza ainda, de não estar recebendo a palavra, eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Estava preparando meu coração para alguma coisa. Ontem o culto foi muito bom aqui nos jovens, o Léo trouxe uma palavra, e Deus ontem, Ele ministrou também no meu coração algumas coisas, e eu espero que Deus possa falar com você hoje, Deus possa falar com você essa noite. É algo que eu já tinha uma ideia do que Ele gostaria de falar, e eu espero que realmente Ele possa falar contigo. Você pode fechar seus olhos, a gente fazer uma oração. Senhor, como a gente cantou aqui, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eu possa diminuir, Pai, mas eu peço de verdade, Pai, de coração, Senhor, porque se não for, Senhor, a Tua palavra, Senhor, se não for vindo de Ti, Pai, Deus, não faz sentido, Senhor, a gente estar aqui, Senhor, se não for, Senhor, para ser transformados, Deus, para ser convencidos, Deus, para ter um pouco mais, Senhor, de acesso a Ti, um pouco mais de intimidade, um pouco mais do céu, Senhor. Não tem, Senhor, por que a gente estar aqui, Senhor. Então, por favor, Pai, fala o coração de cada um, Senhor. Retira de mim, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, Deus. Mas que Tua glória, Senhor, possa ser honrada, Senhor. O Seu nome possa ser honrado, Senhor, neste lugar, Senhor, nessa noite, Pai. Por favor, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. A palavra eu acredito que ela é bem simples, mas não por ser tão simples deixa de ser tão importante. Eu nunca tenho um título, né? E o Felipe, quando bota lá na internet, ele sempre me liga, qual é o título? Eu falo, não tenho ideia. E hoje me veio muito forte uma pergunta. E a pergunta é, você tem vontade de viver? E eu queria que eu vou abordar alguns aspectos a mais do que essa pergunta realmente significa, porque de uma primeira forma, ela pode bater como algo simples de ser respondido. E de fato mas ela é um pouco mais profunda. Bom, muitas pregações que a gente faz aqui, a gente fala sobre essas coisas, ou pregações que eu falo aqui nos jovens, a gente repete essas coisas. Mas se Deus não muda, a palavra dele também não muda, o que a gente tem que ouvir sobre ele também não vai mudar, o sacrifício de Jesus não muda. O que muda é quando nós mudamos, quando nós ouvimos isso, e isso causa um impacto. A mudança ela é feita em nós, a palavra ela é a mesma, e muitas vezes a gente ouve, e aconteceu comigo, a gente ouve diversas vezes até que em um dado momento a gente decide que a gente muda. E aí, quando nós mudamos frente ao que Jesus é, ou ao que a palavra de Deus fala, aí sim gera um resultado. E eu posso dizer que
eu já parei para pensar, né, muitas vezes, principalmente quando eu estava num momento de crise mesmo, emocional, psicológica, eu parei para pensar qual era o motivo de eu estar vivo, né? E eu descobri através da palavra, através de Eclesiastes, Salmos e Provérbios, principalmente, que foi o que eu estava lendo na época que eu estava mal, que eu fui criado para viver. Eu fui criado para viver no princípio. Deus criou o homem para viver, Deus criou o homem para se relacionar. E isso permanece em mim e em você até hoje. Eu acredito que aqui, cada um aqui tem vontade de viver. Se não tivesse vontade, estaria acontecendo o que acontece com muitas pessoas que acham que não têm mais a vontade de viver, mas elas perdem o entendimento sobre viver e acabam fazendo uma besteira. Mas aqui todo mundo tem vontade de viver. Só que o que talvez você não tenha entendido, ou eu não tenha entendido ainda por completo, é o que significa viver de fato. Porque a gente procura satisfazer a nossa vontade de viver com coisas que não preenchem. E, por favor, não encare isso como, não, lá vem mais uma palavra que vai falar. A palavra não muda. E ela não vai mudar. O que a gente quem tem que mudar somos nós. Enquanto a gente não perceber, enquanto a gente não notar a minúcia da palavra, enquanto a gente não buscar a profundidade da palavra, a profundidade de Jesus, a profundidade da existência de Jesus, e o que a palavra ela tem para nos falar, e o que Jesus já nos falou, o que os exemplos que nós temos já nos falaram, a gente vai permanecer no mesmo lugar. Então, a minha pergunta, você tem vontade de viver? Eu tenho vontade de viver. Eu tenho vontade de viver. E aí, a gente vai... Eu separei muitos versículos. Às vezes eu separo um monte de versículos e acabo não lendo muitos. Mas eu vou pedir desculpa porque eu estou, desde semana passada, com a garganta ruim, talvez eu tenha uma crise de tosse. Mas se eu perceber que está demorando muito, eu vou pedindo para cada um abrir, para a gente não perder muito tempo. Mas João, capítulo 3, no versículo 3, já tem eu vou abordar aqui alguns exemplos. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado. Eu vou abordar aqui alguns exemplos na Bíblia, porque às vezes a gente não percebe as coisas que são mais importantes. Às vezes a gente deixa passar alguns detalhes que são simples, mas que fazem toda a diferença ou vão fazer toda a diferença na sua vida. Então tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que almejam algo. E a gente vai justamente aqui abordar isso e tentar entender. Então, em João, no capítulo 3, no versículo 3, do 1, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, é só até aí. Eu separei aqui, apesar de Nicodemos não ter feito a pergunta estava no íntimo dele e Jesus respondeu de pronto. Nicodemos tinha acabado de chegar e falar: Senhor, eu sei que tu és mestre, ninguém pode realizar e não sei. E Jesus já responde na hora, vê só. A resposta de Jesus respondeu, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que isso me traz? Qual era a grande pergunta de Nicodemos? Qual era o grande anseio de Nicodemos? Ver o reino de Deus. Porque Jesus já responde. Por que Nicodemos tinha esse anseio? A gente só vai tratar sobre isso. Então, em João, ainda no João 3, agora no versículo 16, todo mundo já conhece, eu vou ler aqui: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, tinha um anseio no coração de Nicodemos, e que Jesus já trouxe a resposta para ele. Assim, é impossível você ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E, pulando alguns versículos, Deus mostra o resumo do plano dele, falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Em João ainda, pulando alguns capítulos para o lado, agora no capítulo 6, no versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente vai voltar depois nesse capítulo 6 mais à frente, mas agora era Pedro, que era um discípulo, e que foi confrontado com algo, e ele vira para Jesus e fala: Jesus, para onde eu vou se tu tens as palavras de vida eterna? Em Daniel, no capítulo 12, eu vou indo bem rápido para não perder, tá? Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Em Mateus, no capítulo 19, Mateus capítulo 19, no versículo 16, diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E no versículo 29, ele diz assim: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Em Lucas, eu estou indo passeando bastante por enquanto, mas é para chegar num ponto. Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, fala da parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei, olha, já é outra pessoa. Eu estou mostrando a variedade de pessoas que chegam, confrontam Jesus, a variedade de pessoas que declaram, a variedade de palavras que Deus fala. Então agora já é uma outra pessoa. Lucas 10, no versículo 25, fala: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Por enquanto eu vou dar uma parada nos versículos para comentar algo. A Bíblia, ela demonstra qual era a urgência dos personagens dela. As pessoas que se aproximavam de Jesus, elas se aproximavam de Jesus buscando algo, buscando viver. O interesse deles era a vida eterna. E eles perguntavam constantemente a Jesus, e Jesus falava constantemente sobre vida eterna. Se você procurar as duas palavras vida eterna na sua busca bíblica, você vai ver que o Novo Testamento é cheio. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Qual é o objetivo do jovem rico? Ele queria a vida eterna. Qual era Nicodemos? Ele queria a vida eterna. Os discípulos: para onde eu vou, Senhor? Você tem as palavras de vida eterna. Qual era o interesse das pessoas em Jesus? A vida eterna. Qual é o interesse de Deus para com as pessoas? Dar a vida eterna. Você quer viver? Eu quero. Mas que tipo de vida você quer ter? Porque hoje interessa para o inimigo da sua alma que você não entenda o que é vida. Que você se aproxime de Deus buscando uma vida que na verdade não é vida, porque Deus fala sobre a primeira morte e a segunda morte. A vida é a vida que não vai ser terminada pela segunda morte. Deus tem interesse na sua vida eterna, mas a pergunta é: você tem interesse na sua vida eterna? Essa é a grande questão. Quando você se aproxima de Jesus, se você não tem esse interesse, você deixa de receber o que de mais precioso Ele tem para te dar. Porque o que Ele tem de mais precioso para você é vida e abundância, mas é vida eterna. E se você não entende, ou se eu não entendo esse conceito, todo o resto que Ele fala sobre negar a mim mesmo, e tudo que a gente fala aqui não tem tanto sentido. Porque se eu busco a minha vida e ao mesmo tempo eu tenho que abrir mão, aquele que abrir mão de pai, mães, filhos, casas, campos, receberá no tempo presente 100 vezes mais casa, com eles tribulação e no futuro a vida eterna. É isso que ele fala. A gente vai ler ainda alguns versículos que falam que Deus oferece e dá valor. E sabe, esse era o brilho nos olhos das pessoas, a vida eterna. No tempo presente, é algo difícil até de acreditar, mas não importa, nós somos a igreja. Se está difícil para a gente acreditar, a gente vai mudar, porque a palavra é a mesma 2000 anos atrás.
Se hoje a gente está passando por um período de frieza, se é que estamos, eu posso estar errado, mas se é que estamos passando por um período de falta de garra, de vontade ou de acreditar, não importa, a palavra é a mesma, nós vamos mudar. Deus traz as pessoas e levanta e fala, e Ele conduz o povo dele para voltar, para acreditar, para pregar, porque nós somos a igreja. Quais são as boas novas? As boas novas é que nós não merecíamos, mas hoje temos acesso ao quê? À vida eterna. Essa é a boa nova. Que boa nova eu vou pregar? Que Deus pode dar paz de espírito, isso é verdade, mas isso termina. Que Deus pode livrar da crise financeira, é verdade, mas isso também termina. A boa nova é, Deus pode te livrar disso, Ele vai fazer, mas Ele tem algo muito superior, que é a vida eterna. E eu preciso crer nisso, e você precisa crer nisso, e você pode crer nisso, não deve ser difícil, não é difícil, por quê? Porque Jesus Ele está presente aqui. O dono da vida eterna, o autor da vida eterna, Ele está presente aqui. Se você fechar os seus olhos, e se eu ficar quieto, você ficar quieto, ainda assim, Jesus Ele tem total poder para fazer uma transformação gigantesca. E Ele pode fazer. E eu espero que Ele faça através das nossas orações, que Ele faça através da nossa palavra, da palavra que nós temos pregado. Mas, lembre, a palavra ela não muda. Em Malaquias, Deus fala, eu, Senhor, não mudo. Então a palavra ela não tem mudado há 2000 anos. O que muda é como eu vejo, é quando eu falo, é verdade, e eu vou atrás disso. Romanos 2, no versículo 7, eu vou de novo dar uma passeada. Romanos 2, no versículo 7, diz assim, Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha só, essa é uma palavra que é até um pouco diferente, né? Imortalidade. Você, quando acorda de manhã, você fala assim, nossa, eu sou imortal? Não. Agora você é. Você entende que está faltando algo dentro de mim, dentro de nós? Esse corpo aqui não é imortal. Mas Deus vira para mim e fala, pois Ele dará vida eterna àqueles, rapidinho para não falar errado, que buscam glória, honra e fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Deus vira para você e fala assim, busca o que você quer, porque eu acho que se alguém pudesse escolher aqui, fala assim, eu preferia não morrer. Legal, você tem já isso que você queria. As pessoas que estão lá fora, muitas têm medo, ou não pensam nisso, ou sentem pavor, sabe, da morte. Algumas se enganam e já se acostumaram, mas aqui dentro não pode ser assim, porque aqui dentro a gente vive algo diferente. A gente tem acesso a um conhecimento maior, um conhecimento superior, um conhecimento de que eu não vou experimentar a segunda morte. Eu não vou experimentar viver no vazio, como alguns acreditam. Eu vou viver para sempre. Como especificamente isso vai ser, eu não tenho certeza ainda. Tem algumas coisas que a gente vai ler aqui depois. Mas isso pode transformar a sua vida. Isso deve transformar a sua vida se você acordar, se você pensar e falar, eu não tenho um fim. Porque o autor da minha vida, a pessoa que pensou na minha maneira de viver, como eu era antes e agora não sou mais, mas ela pensou e me trouxe de novo. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que ser uma pessoa que considera que você vai viver eternamente. Isso tem que entrar na equação da sua vida. Sabe, as suas frustrações, elas não devem ser vividas como alguém que daqui a pouco vai acabar. Não é isso. Não é assim, não pode ser assim. Deus, ele não te vê dessa forma. Deus não olha para você como alguém que vai perecer e vai terminar. Deus olha para você como alguém que vai existir eternamente, porque Ele planejou que você vivesse assim. Porque Ele planejou isso para você, porque Ele trouxe para você. Isso precisa fazer diferença na sua vida, precisa fazer diferença na minha vida. Eu tenho até, de certa forma, um testemunho. Enquanto isso, já vai abrindo em João, no capítulo 6, que a gente vai ler bastante agora desse de João. Mas eu tenho testemunho. A última vez que eu vim aqui
pregar, eu preguei sobre o Pai Nosso. E tem aquela história, não, que a pregação, a palavra sempre vem primeiro para a gente, e é verdade. E eu queria dar um testemunho que aquela palavra transformou a minha vida. Porque a minha oração não foi mais a mesma depois daquele dia. Eu parei, lógico, porque eu tinha a responsabilidade de trazer alguma coisa, e Deus falou comigo, e Ele falou sobre o Pai Nosso comigo. Ele me mostrou, falou assim, eu dei isso aqui para você aprender, para você entender como falar comigo. E sabe, de verdade, eu fico muito feliz em poder falar isso, que as minhas orações mudaram desde então. O sentido das minhas orações mudaram, e eu tenho todo motivo para acreditar que, pelo menos na minha vida, eu quero que essa palavra também traga mudança. E eu espero que traga para a sua vida também, mas depende da gente. Sabe, e para mim tem sido maravilhoso. João, no capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 27. Todo mundo abriu já? Amém. João 6, 27. É aquele que no final Pedro fala. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida... Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu dos céus, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão, presta atenção nisso aqui, que essa é uma parte-chave. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora preste atenção aqui de novo. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aí sim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Agora um detalhe. Para a gente é tranquilo ler esse versículo, essa passagem. Porque a gente já tem a ceia, a gente já tem acesso ao conhecimento da ceia. Eu quero que a gente se transporte um pouquinho para quando Jesus estava falando. Esquece a ceia agora. Tem um homem que realiza milagres e sinais, que fala sobre vida eterna, que começa a ser perseguido pelos líderes. Pensa nos políticos aqui, que se tivesse alguém aqui que estava começando a ser perseguido pelos políticos, mas ele realizasse sinais e de alguma forma você olhava para ele e pensava que ele tinha algo diferente, que ele podia ser finalmente aquele que você estava esperando. E aí esse homem, que é cheio de sabedoria, vira para você e fala assim, você não vai para o céu se você não beber o meu sangue e comer a minha carne. Não pensa na ceia. Pensa que aquele homem estava falando, você não vai para o céu, você não vai ter parte com Deus na vida eterna se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Muitos deles falaram, que palavra dura, como assim? Ele tá fora de si. Como ele quer que eu coma a carne dele, eu bebo o sangue dele? Mas a parte interessante foi o que os discípulos disseram. Eles eram piores ainda. Os discípulos eram piores do que... Não pensaram muito. Porque Jesus falou, vocês não vão embora? Pedro falou, dá aí a carne e o sangue. Sabe por que Pedro falou isso? Porque ele queria a vida eterna. Ele queria a vida eterna. Tu não és o santo? Tu não és o Deus? Você está me falando que eu preciso disso? Você tem dúvida que Pedro amava Jesus? Você tem dúvida que Pedro se relacionava com Jesus? É para comer o seu sangue? Ou é para beber o seu sangue? É para comer a sua carne? Tu tens as palavras de vida eterna. Qual é a palavra de vida eterna que Deus tem falado para você? Qual é a palavra de vida eterna que Jesus tem falado para você? É algo tão difícil quanto comer uma carne dele ou beber um sangue? Será que você tem dentro de si, sabe, esse ímpeto? Será que se você estivesse lá no dia você ficava, você falava, ele está louco? Será que se Jesus estivesse aqui agora falando para você, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue se você quiser ter vida eterna? E se você ficar aqui dentro, você vai ter que comer a minha carne e meu sangue. Você ficava. Porque eles não tinham acesso ao conhecimento da ceia. Eles tinham uma confiança absurda em Deus. Se tu estás falando, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, eu tenho certeza. Os meus olhos viram, eles falam isso diversas vezes nos livros deles. Os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam. Sabe, eles receberam a revelação de Deus. Se tu estás falando, Senhor, eu quero a vida. Eu quero desfrutar contigo a vida. Sabe, e qual foi a recompensa deles? Foi descobrir que o sangue era o vinho, a carne era o pão. Mas aquilo era só uma referência, porque de fato a carne e o sangue de Jesus foram consumidos em favor deles, e em meu favor, e em seu favor. Mas as palavras de Deus, para aqueles que se negam a entender, para aqueles que se negam a mesmo entendendo, a cumprir, sabe, são palavras de condenação. Porque se você ouve, se você entende e você abre mão, são palavras péssimas para você, são notícias péssimas para você. Mas se você confia, se você permanece, são palavras maravilhosas, você tem direito e acesso a viver para sempre, a imortalidade. A viver numa vida, e a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco, a uma vida que é infinitamente melhor do que essa. Gente, se eu pudesse viver para sempre com a minha esposa jogando futebol, caramba, eu já estava muito bem. Muito bem. Precisava nem do Léo de amigo. Gente, se eu pudesse viver aqui, e olha que aqui é horrível porque eu vou sair na rua e eu,
Fico preocupado com as coisas que podem acontecer e o governo e isso e aquilo. É horrível, mas se eu pudesse viver para sempre aqui, eu escolhia, quero. É melhor do que nada. Eu fui criado para viver, eu tenho dentro de mim o desejo de viver. Você tem dentro de você o desejo de viver. Mas o desejo de viver que você tem dentro de você não foi plantado por você nem por Satanás, foi por Deus. Para que você viva a vida que Deus tem para você. E que vida é essa? É a vida eterna que já começa a ser vivida hoje. A vida eterna já começa a ser vivida hoje. Os padrões, os aspectos de hoje e do céu vão ser diferentes, mas a vida eterna já começa a ser vivida hoje. Mas ela tem que fazer diferença na sua vida. Sabe, quando eu digo para você, eu sei que não é fácil acordar e falar, vou viver para sempre. Mas de uma certa forma que a gente possa trazer isso para a nossa vida e falar, de fato eu vou viver para sempre. Eu não vou morrer, eu vou ter acesso a Deus e vai ser um negócio bom. Só que hoje eu tenho responsabilidades, eu tenho parâmetros, eu tenho metas e responsabilidades a cumprir que eu só consigo cumprir se eu tiver certeza de que eu vou viver para sempre. Isso vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Ainda em João, no capítulo 12, agora são textos menores só, no capítulo 12, no versículo... João ainda no capítulo 12, versículo 25. Diz assim, aquele que ama a sua vida... Oi, alguém perguntou alguma coisa? Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Essa palavra é forte. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Esse versículo, essa passagem, ela está em vários evangelhos. A gente tem acesso a, lendo o texto e o contexto, ter uma total ou uma boa compreensão do que está sendo falado em relação a odiar. Eu não acho que Deus quer que a gente fique odiando e empurrado por isso, mas esse odeio é algo de não tem um amor absurdo pela vida que a gente tem aqui, pelos alvos que a gente tem aqui, pelas coisas que a gente tem para conquistar, entre aspas, aqui. Eu acredito que é muito nesse sentido o odeio, aquele que odeia a sua vida, aquele que não olha para essa vida com os olhos que, infelizmente, o mundo inteiro está olhando. Só que, para você conseguir abrir mão do que você tem, se isso for a única coisa que você tem, você não vai abrir mão. Se você tiver a vida eterna já dentro do seu coração hoje, se você já souber que você já tem a vida eterna, abrir mão disso fica mais fácil. Porque você crê, mas você tem que crer na vida eterna. E a pergunta é, você tem motivos para crer em Jesus? Você tem motivos para confiar em Jesus? Porque se você tiver, a gente vai ler aqui qual é a promessa dele. E se você pode confiar em Jesus, você vai poder confiar na vida eterna. 1 João, e é exatamente agora o que a gente vai ler. 1 João 2, 1 João 2, no versículo 25, diz assim, é bem resumido. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você tem motivos para acreditar que Jesus existe? Aí é contigo. Você tem motivos para confiar, porque acreditar que ele existe é uma coisa, confiar nele é outra. Você tem motivos para confiar em Jesus? Aí é contigo. Qual é a promessa dele para você? 1 João 2, versículo 25. E a promessa, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Jesus, que você confia e você acredita, prometeu para você a vida eterna. E isso é o que de mais valor você tem em Jesus. Porque junto com a vida eterna, e tem um versículo que fala, eu não sei se eu separei, que fala a vida eterna é essa, é o pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então, é óbvio que o que de mais valor a gente tem é o conhecimento de Deus e de Jesus ao longo de uma vida que não acaba. Que conceito estranho. Olha só, uma vida que não acaba, não é normal para a gente. Mas nós somos a igreja, aqui dentro tem que ser normal. Aqui dentro tem que ser normal o conceito de que não vai acabar, de que a vida é para sempre, de que Deus é eterno. Quando as pessoas entrarem aqui dentro, elas têm que olhar e falar, ué, como assim vocês acreditam tão fácil nisso? Por que vocês acreditam tão fácil nisso? Que motivo vocês têm? Ah, eu tenho um motivo. E eu vou mostrar para você o meu motivo. Eu tenho, como o pastor Timóteo falou aqui no CETEB, que nós estejamos prontos a mostrar para os outros o motivo da nossa fé.
Eu acredito que eu vou viver para sempre. Para mim é claro que eu vou viver para sempre. Se a pessoa vai ter acesso a isso ou não, quem convence é o Espírito Santo, mas eu tenho que dar a boa nova para ele. Só que não adianta eu fingir que eu acredito na vida eterna, eu preciso realmente acreditar. E não só acreditar, eu preciso aproveitar. Eu tenho que aproveitar isso, tem que trazer uma alegria gigantesca dentro de mim. Eu preciso ser alegre, porque eu vou viver para sempre, porque eu vou viver com Deus, porque eu não merecia, mas agora eu posso, eu tenho esse acesso. Sabe que coisa maravilhosa? Que a gente prega aqui na igreja, que a alegria do Senhor esteja no nosso meio, mas alegria por alegria, por que alegria? Porque eu vou viver para sempre, porque eu não merecia, porque eu fui criado, eu não fiz nada para que eu viesse a existir, e eu não tenho poder nenhum para quando eu vou terminar de existir, mas quem me criou, apesar do que aconteceu comigo, quer que eu não deixe de existir. Que motivo de alegria! Ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em cada um de nós, quando ele criou. E ele colocou desde o ventre da sua mãe, desde a barriga da sua mãe. Ele pensou em você, ele criou você, ele falou, eu quero viver para sempre com você. Você tem motivo para ser alegre. Só que você decide se você fica alegre com isso ou não. Se você acredita nisso de fato ou não. Motivo nós temos, mas isso tem que fazer a diferença. Muitas vezes é uma decisão. Você lembra que a gente leu? Aquele que persiste em fazer o bem, aquele que busca honra, glória e imortalidade. Então você tem acesso a pelo menos orar, Senhor, planta em mim o querer e também o realizar, porque pertence a Ti. Eu tenho hoje a convicção, Senhor, e eu talvez não esteja tão alegre com isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer em mim tanto querer quanto realizar, e o querer já está, Senhor, agora por favor realiza. E Ele realiza, Ele vai realizar, é certo, porque Ele é vivo, porque Ele está aqui, porque eu creio nele, você crê nele. Se alguém não crê nele, aí sim, talvez Ele não faça por ele, mas por você que crê, por mim que creio, por qualquer pessoa que crê, Ele vai fazer, porque a gente vai pedir bem. Ele fala, quando vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Mas se eu pedir bem, alguém tem dúvida que pedir para ficar alegre pela boa notícia da salvação que Ele me deu é pedir bem? Eu não tenho dúvida, então você pode ter confiança nessa oração. E Ele vai fazer, isso é certo. Em Judas, aí só andar 2 páginas. Judas, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. A Bíblia inteira fala, esperem pela vida eterna, anseiem pela vida eterna. Senhor, o que eu faço para ir para a vida eterna? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Isso é o único aspecto que tem que ser pregado na igreja? É óbvio que não. Mas nós somos a igreja. A vida eterna tem que estar dentro do nosso coração, porque a promessa é essa. A promessa de Jesus para a sua vida é a vida eterna. A gente tem que romper a barreira do ceticismo, a gente tem que romper a barreira da estranheza, a gente tem que romper todas as barreiras, porque nós somos a igreja, nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os embaixadores hoje da vida eterna no mundo. Você é responsável pela vida eterna no mundo, por propagar a vida eterna. A gente precisa crer. Tito, voltando só um pouquinho. Tito, eu sempre acho Tito difícil de encontrar. Depois de Timóteo, Tito. Achei. Tito, capítulo 1, no versículo 2. Vamos do versículo 1, né? Porque o 2 já está no meio da frase. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Preste atenção aqui. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Qual é a promessa de Deus? É a vida eterna. A minha fé está fundamentada. E o meu conhecimento está fundamentado em quê? Na vida eterna. É isso que Paulo está falando. A vida eterna, ela tem que ser parte do nosso dia a dia. E aí agora a gente vai em Apocalipse, vai ficar bastante em Apocalipse, porque eu vou dar umas pinceladas, porque a gente agora falou bastante sobre a promessa, sobre a vida eterna, e assim, uma das dificuldades em relação à vida eterna é porque a gente não sabe exatamente como vai ser. Então é difícil da gente ficar sonhando, mas
Deus dá umas dicas, e Ele fala de maneira assim, sutil muitas vezes, mas coisas que eu acho interessantes. Então, em Apocalipse tem as cartas às igrejas, e uma coisa que é interessante é que no final de cada carta é como se Deus desse uma dica sobre a vida eterna. Ele dá uma pequena pincelada. Então a gente vai ler aqui, é óbvio que Apocalipse, como o pastor Vanderlei prega e fala, é um livro cheio de figuras e, eu não sei se metáforas é a palavra certa, mas alegorias e coisas desse tipo. Mas, vamos lá, são alegorias, são frases, são dicas. Se não acontecer exatamente dessa forma, alguma coisa vai ter a ver com isso. Então, já é o suficiente para mim, porque é algo que eu desejo descobrir e conhecer. Não vou fundamentar e criar teorias em cima disso, mas deixa eu aproveitar um pouco, que a gente aproveite um pouco. Então, Apocalipse, no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 7, e aí eu vou pulando, né? A gente vai pulando as cartas. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeiro detalhe, Deus criou o mundo, o homem era perfeito, e tinha contato com Deus, encontrava com Ele, conversava com Ele. Deus criou o homem e a mulher, os animais, a criação era perfeita, houve a queda. Qual foi a primeira atitude que Deus tomou em relação ao homem? Tirou ele do jardim. Por quê? Para ele não comer da árvore da vida. E agora Deus vem e fala assim: ao que vencer, né, ao vencedor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Agora entra um pouco das minhas viagens. Eu ia achar muito legal se fosse uma árvore de verdade. Eu não sei se vai ser, eu não posso garantir isso para você, mas eu também não digo que não vai ser. Imagina que legal você entrar, seja lá onde for o lugar. Você entrar, tem até o Apocalipse fala, né, que a igreja vai ser retirada e Deus vai refazer a terra. Eu não sei se vai ser aqui de novo, mas você tem ideia que vai ser em um lugar, vai ser um lugar, serão corpos celestiais, todas essas coisas, vai ser algo maravilhoso. Então, vamos supor que seja aqui. Deus retira a igreja, refaz a natureza, refaz a criação e volta. E quando a gente volta, a gente finalmente descobre quem é a árvore da vida, o que é a árvore da vida. E você pega do fruto dela e você come. Você acredita que isso... Vamos lá, entendendo que pode não ser exatamente dessa forma, mas que você vai viver algo relacionado a isso? Você entende que você vai viver algo relacionado a isso? Que de fato você em algum momento vai ter acesso, seja por uma árvore, ou seja automaticamente, você vai passar a viver eternamente? Eu acredito que pode ser por uma árvore. Era uma árvore no início, pode ser depois, não posso garantir. Agora no capítulo 2 ainda, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ou seja, o vencedor vai viver para sempre. Para sempre. Daniel, você vai viver para sempre, cara. Se você quiser. A decisão é sua. Para sempre. Isso, quando eu era mais novo, isso me deixava meio nervoso. Hoje em dia não deixa mais não, mas tem pessoas que ficam nervosas. Assim, para sempre, meu Deus, não vai acabar. Que bom não vai acabar. Se fosse aqui eu já ia gostar, imagina lá. Para sempre. Agora no versículo 17, que eu vou lendo sempre o final das cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Qual vai ser meu nome? Cara, olha só, imagina se Deus vira para mim ou para você e te chama com um adjetivo, te dá um nome de um adjetivo maravilhoso. Assim, um persistente. Cara, eu sei o quanto que eu estou sofrendo aqui. Se eu chego lá em cima e ele me dá um nome com um adjetivo maravilhoso, não vai ter choro, mas talvez de alegria tenha. Sabe, quando você realmente chegar face a face, eu acho que eu vou desmontar, cara, falar, Senhor, você não sabe como foi difícil. Vai receber uma pedra com um novo nome. Será que isso tem valor para você? Qual vai ser o seu nome? Vamos lá, eu acredito que realmente vai ser dessa forma. Não estou dizendo vai acontecer, mas vamos pensar dessa forma. No versículo 26,
Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aqui eu entendo menos. E aí esse aqui eu nem ouso fazer nenhuma inferência por isso. Mas o que eu sei é que Deus tem algo, e quando ele fala nações, eu falo, caramba, nações, o que será isso? Não vou entrar muito a fundo nisso. No capítulo 3, no versículo 5, diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para não perder muito tempo, vamos para o 11. Olha o que ele diz: venho em breve. Percebe essa palavra de Deus? Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, a última é do 19 ao 22, a última desse. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem mais três textos. Um é pequeno, o outro é razoável e um é só um versículo. Apocalipse 21, a gente vai ler do 1 ao 8 só. Lembrando, o livro de Apocalipse ele tem muitas figuras. Então, a gente não deve olhar e falar, vai ser exatamente assim. Mas o conceito, o que está sendo falado, a gente pode aproveitar. E, principalmente, saber que Deus tem algo preparado para a gente. Então, Apocalipse 21 diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Presta atenção aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Olha só. Não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá ansiedade, não haverá pânico, não haverá qualquer outro sentimento, não vai haver mais avareza, inveja, não vai haver mais egoísmo, não vai haver mais falta de confiança, não vai haver mais o que te perturba, não vai haver mais. Você crê, você entende, não vai haver mais. Não vai haver mais o seu sentimento de não conseguir fazer algo. Não vai haver mais. Pois a antiga ordem já passou. A forma como as coisas estavam acontecendo já vai ter passado. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas são palavras verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Quando ele falar está feito, está feito. Quando ele falar está feito, está feito. Ele ainda não falou, mas ele vai falar. Eu sou o alfa, ou quer dizer, ele já falou, mas a gente está preso ainda no... Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente. Gratuitamente. Essa é a palavra-chave da eternidade. O seu acesso à eternidade é porque é gratuitamente, é por amor, isso é motivo de alegria, gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí a gente pula para o 22, que diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal, eu gosto dessa parte porque ele traz uma rua que não sei se vai existir de fato, mas nada impede. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, ou seja, como se fossem várias, um tipo de árvore, o tipo de árvore da vida. Estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Que bom, vou comer todo mês e não vou morrer. Sei lá se é assim que vai ser a imortalidade, né? Ter que comer sempre, não sei. As folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Vamos lá. Finalmente, eles verão sua face. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. No 7 diz: Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí, no 12 de novo: Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Provavelmente, quando a gente entrar pelas portas, se existirem portas, eu acho que vai existir, cara, deve estar rolando uma festa. Sabe que a gente se emociona quando ouve um barulho de trombeta, uns negócios assim, umas orquestras, né? Imagina a orquestra da entrada dos santos na vida eterna, tipo, finalmente. Cara, você vai participar disso. Você vai participar disso, mas vale a pena ser meio louco. Olha só, cara, se alguém que não é cristão sentasse aqui, ele ia falar: esse cara está completamente perdido na vida. Mas eu fui encontrado por Deus, então eu não estou mais perdido. E você não deve estar perdido. Imagina a orquestra, o coral, a emoção de finalmente entrar. Eu sei para mim como está sendo difícil, espero que não seja mais tão difícil, mas o caminho é estreito, a porta é estreita, provavelmente vai ser. Mas quando finalmente chegar e chegar face a face com Deus, imagina ele virar para você: servo bom e fiel. Sempre quis ouvir isso. Porque é uma dúvida hoje saber se é ou se não é, porque ele não fala audivelmente, é difícil, tem que ter fé, é um negócio complicado. Mas lá não vai ser mais assim. Imagina ele chega e fala: oi. Cara, imagina ser recebido. Vamos lá, gente. Imagina ser recebido por Deus. Trabalha a sua fé aí no coração. Imagina ser recebido por Deus. Imagina olhar a Deus face a face e finalmente descobrir o que Ele é, como Ele é. Imagina finalmente entender por que os pensamentos dele são mais altos, porque Ele fala, que Ele vai te explicar. E tantas coisas que Jesus fala, eu não podia separar aqui, mas Ele fala que não voltarei, isso é uma outra inferência, não voltarei a beber do fruto da videira até que chegue o grande dia. Não sei se isso era por causa da última ceia, ou de quando Ele voa, ou se realmente lá vai ter uma festa em que vai se fazer isso, eu não sei. O que eu sei é que eu quero descobrir, eu quero estar lá, sabe? E que você queira estar lá, e o que vale para estar lá? Vale tudo, tudo. Entregar tudo, vale entregar tudo, nada mais tem valor, nada mais tem valor quando você descobre o que vai acontecer. Agora, você acredita nisso? Porque se você não acreditar, não vai ter valor, mas se você acreditar, vai. Se você não estiver acreditando, ora: Senhor, eu tive contato com a verdade, a Ti pertence tanto querer quanto realizar, realize em mim essa fé, essa alegria, essa é a minha oração. Pode acreditar, eu posso estar passando aqui para você algo que realmente eu tenho dentro de mim, mas eu quero mais. Eu não tenho tudo, o que eu quero ter, sabe? E que você possa também ter isso. E aí, para fechar, para finalizar, em Lucas, no capítulo 23, tem, eu acho que a frase, assim, que me toca muito.
que, assim, eu falo, caramba. Lucas 23, 43, diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso ele falou para o ladrão na cruz. Que pessoa felizarda. O Deus Criador dos céus e da terra olhou nos olhos dele e falou: eu lhe garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu, infelizmente, ainda consigo perder minha salvação. Espero que não, existem teorias e tal, mas eu não quero. Mas aquele cara que... E olhem, ele não fez nada de certo na vida dele. Nada. Mas lembra que a gente leu gratuitamente? O último momento da vida dele, estava ele e estava o outro. E o outro zombando, e ele falou: para de fazer isso com ele, tu não sabe que ele é inocente. Jesus vira para ele e fala: eu lhe garanto que hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse cara é um felizardo. Eu queria ouvir isso. Eu queria ouvir isso. Eu dou a minha palavra que eu queria ouvir isso. Eu queria que Deus virasse para mim e falasse assim: você vai estar comigo no paraíso. Porque, cara, eu tenho temor de que eu não quero perder isso, não quero perder tempo aqui. E falo: Senhor, me leve enquanto eu acredito. Sabe, porque o que eu vejo, sabe, as coisas acontecendo, pessoas deixando de acreditar, e eu não quero deixar de acreditar. Não quero perder o que eu já ganhei. Então, se Deus vira para você e fala: você quer vir hoje? Vai. Sabe, vai, não arrisca. Paulo, ele ainda pôde falar que ele ainda ficou porque era necessário. Paulo era um cara bem abençoado, porque ele ainda falou: eu precisei ficar por causa de vocês. Vai. Sabe, não é isso que a Bíblia ensina para a gente? Assim, abre mão, sabe, de tudo. Não olha para trás, se tiver essa oportunidade, mas que a gente possa viver isso diariamente. Assim: Senhor, eu não sei se é hoje que eu vou, mas se for, por favor, me recebe no paraíso. E vive, sabe, a sua vida buscando em primeiro lugar o reino de Deus e fazendo o resto que tem que fazer, trabalhando, tudo isso. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço pelo meu coração, Pai, e por aqueles também, Pai, que têm esse desejo no coração, de que o Senhor coloque no nosso coração tanto querer quanto realizar, Pai. Senhor, o realizar, Deus, da nossa alegria, Senhor, profunda, Senhor, inabalável, Senhor, na vida eterna. A nossa fé, Deus, inquestionável, Senhor, irrefutável, Deus, de que o Senhor existe, de que o Senhor cumpre, Senhor, a sua palavra, de que o Senhor está conosco, Pai. Os dias maus virão, Pai, como o pastor Timóteo estava falando aqui de manhã, Senhor, a gente sabe. O Senhor falou para a gente: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo e a gente também vai vencer, Senhor, na tua força, Pai. Mas, por favor, Senhor, nos dá, Senhor, as ferramentas, Senhor, e que seja uma alegria, Senhor, mas uma alegria que vem de dentro, Senhor, uma certeza e uma fé, Pai, que vem de Ti, Pai. Não que vem do nada, mas que vem de Ti, Pai. Que seja, Senhor, uma fé fundamentada, um conhecimento fundamentado na vida eterna, Pai. E venha de Ti, Senhor. Seja, Senhor, quase que inexplicável, Deus. Ou inexplicável, não importa. Mas que a gente creia, Pai. E a gente viva, Senhor, por isso. E a gente, Senhor, chore, Senhor, por isso. E a gente perca coisas por isso, e a gente abra mão de coisas por isso, e a gente faça, Senhor, e vá além, Senhor, por isso, Pai, e não seja hipócrita a minha oração, Pai, e que, Senhor, eu possa, Senhor, romper, Senhor, com as minhas barreiras, e os meus irmãos possam romper com as barreiras deles, Senhor, pela vida eterna, por amor a Ti, por amor, Senhor, ao Teu sacrifício, por amor, Senhor, ao dom gratuito que o Senhor nos deu, Senhor, por um amor, Senhor, profundo, Senhor, por Ti, Pai, por uma gratidão, Senhor, eterna, Senhor, eterna pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, mas não deixa, Senhor, Satanás roubar da igreja, Senhor, no presente, Pai. Não deixa Satanás roubar da igreja, Senhor, no sentimento pelo presente maravilhoso, Senhor. O principal, Senhor, que é a vida eterna, que é a restauração, a reconciliação, o conhecimento e o contato contigo, Deus. Hoje num nível um pouco inferior, mas no futuro plenamente, porque seremos, Senhor, conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, Pai. Que, Senhor, dádiva, Senhor, que dom, Senhor, que presente maravilhoso, Pai.
Por favor, Senhor, transforma as nossas vidas, que nós possamos permitir que as nossas vidas sejam transformadas por essa palavra. A palavra não muda, Pai, e que a gente mude conforme a palavra, Senhor. Por favor, Pai, abençoa as nossas semanas, Pai. Sabe, Deus, que não seja simplesmente um momento bom que a gente viveu sentado nessas cadeiras, Pai, mas que isso possa, Senhor, produzir, Senhor, resultados, Pai. Que isso possa produzir vida, que isso possa produzir, Senhor, sabe, Deus, uma maneira diferente de viver, Pai. Que a gente possa, Senhor, rejeitar, Senhor, as tentações, Senhor, e, Senhor, orar, Senhor, como o Senhor nos ensina no Pai Nosso, Senhor, nos livra, Senhor, do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor, por favor, porque Teu é o reino, Pai, Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a vida eterna, Senhor, para todos sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.